Sim, Mas estamos... Carrie Carnes. Você viu? Fala inglês, o negócio aqui é bom para Mademetro. Só eu que não entendo nada, mas tudo bem, fala inglês. Ai, gente linda, gente querida, deixa eu botar aqui na tela cheia, porque depois, na hora de vocês assistirem o vídeo, pronto, tá aqui já. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje está aqui, ó. Coloquei até aqui na tela para vocês verem o que são os contos de fadas. E quem não esteve ontem vai ter que ter uma lição de casa aí. A Tati não estava ontem, nem a Carol, que não estava ontem. Eu acho que as outras estavam, né? De depois assistir a história do lobo e os 7 cabritinhos, que está lá acho que na página da Univida, no YouTube, e também no meu, Suzana Montauriol, mas a gente vai colocar também, a gente coloca para vocês, mas está no YouTube. Só colocar o Lobo e os 7 Cabritinhos, Suzana Montauriol já aparece. E nós contamos ontem a história do Lobo dos 7 Cabritinhos. Ontem, o objetivo era trazer uma técnica muito próxima do universo infantil, que é contar histórias com objetos, né? E aí o Ju, que é o grande mestre, né? A gente chama de nessas mãos fabulosas, mãos que animam a imaginação. O Ju tem um trabalho muito maravilhoso de manipulação de bonecos e de objetos. O Ju também trouxe aí uma parte bastante técnica, falando um pouquinho sobre o quanto que isso é envolvente, como que isso faz com que a criança fique presa, né? Faz com que motive a criança a cada vez mais adentrar esse universo mágico, que é o universo da literatura, o universo da fantasia, o universo dos símbolos, né? Esse universo simbólico. Só que a gente vai aproveitar a mesma história de ontem, que é um conto de fadas, né? O Lobo e os 7 Cabritinhos está classificado como um conto de fadas, e aí eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre o que são os contos de fada e vou trazer uma interpretação arquetípica desse conto, que eu acho que é bastante interessante, que é um conto muito que as crianças pequenas, né, as crianças na primeira infância se identificam demais, ele é realmente extremamente importante para a primeira infância, então quem é professor da primeira infância ou quem é mamãe ou vovó, e tem aí nos seus nos seus arredores a criança da primeira infância, vocês vão ter aí uma ferramenta maravilhosa, todas as histórias que contêm lobo, né, são muito importantes para as crianças pequenas, tanto é que eles vivem pedindo os 3 porquinhos, né? Você vê que eles adoram, querem que conte e reconte, a Chapeuzinho Vermelho e os Lobo e os 7 Cabritinhos. Então, vamos falar um pouquinho desses arquétipos. Mas primeiro, então, a gente vai falar um pouquinho o que são esses contos de fada. O que são os contos de fada, né? Todo mundo conhece os... Oi, pode falar. Só falar uma coisa. Então, ontem a gente falou um pouco de como contar, e hoje vai falar o que contar, né? Conteúdo. Isso é uma coisa que a gente tem que saber, porque as pessoas falam o que tem que aprender para contar histórias, né? Então, se você entender o que contar é uma coisa, sei, beleza, você absorve conhecimento, sabe? Agora, aí tem que desenvolver as maneiras para se contar. Então, essas duas coisas que vão se formar um bom contador de histórias, né? As duas ferramentas. Então, Escolha do sucesso. conteúdo. É isso mesmo. O que contar e como contar. Na verdade, são coisas bastante... parece que é a mesma coisa, mas são coisas bastante distintas, né? Porque como contar, na verdade, existem muitas maneiras, o contador acaba se adaptando, o contador de história acaba se adaptando a alguma coisa muito próximo do seu próprio universo artístico, né? Ou do seu próprio universo epifânico, né? Aquilo que ele mais gosta de fazer, mas o conteúdo não tem como, né? O conteúdo de uma boa história, uma boa literatura, esse conteúdo a gente precisa realmente adentrar, compreender e entender a importância das histórias, né? Como é que elas funcionam na vida da criança, na vida de todos nós, né? Eu falo criança porque a gente, de alguma forma, aqui somos educadores, mas as histórias, elas não são só para as crianças, né? As histórias funcionam
E o mesmo conteúdo que está dentro de um livro infantil é o mesmo que está dentro de uma novela, é o mesmo que está dentro de uma dramaturgia que está no teatro, é o mesmo que está dentro de um filme que você está assistindo na tela de um cinema, que é esse mesmo conteúdo que é o que nos conecta a esse universo, que é o universo da fantasia, é o que faz com que a gente se sinta atraído pelas novelas, pelos filmes, pelo cinema, pelo teatro e também pela literatura, pelos livros e pelas histórias. E esse não é um privilégio das crianças, esse é um privilégio do humano, né? Nós, humanos, somos atraídos por isso, eu vou explicar por quê, porque que a gente gosta tanto desse lugar onde a gente consegue trazer, né, nossos próprios conteúdos internos, e aí a gente fica, às vezes, pensando que isso é restrito ao universo infantil, e não é. Todos nós temos essa necessidade, é uma necessidade tão grande quanto a necessidade que nós temos de beber água e de nos alimentarmos, talvez até mais. Talvez a gente consiga ficar sem beber água e sem alimento alguns dias, mas a gente não fica sem a fantasia. Se lhe fosse tirado a capacidade de fantasiar, você não conseguiria sequer sair da cama. Você teria pavor de botar o seu pé fora da cama, porque a iminência da morte, de você morrer no banheiro, tomando um banho, escorregando e batendo a cabeça, é muito grande, né? Então, o que faz com que a gente saia da cama, o que faz com que você saia, vá para o trabalho, o que faz com que você ganhe o seu dia é a certeza, movida pela fantasia, movida por diversos fatores que foram cultivados desde a sua infância, que lhe fez acreditar que a vida é boa, a vida é benigna, o bem sempre vence, o mal sempre é destruído, e assim faz com que a gente consiga dar conta da vida, porque senão a gente não daria conta da vida. A psique ou a mente que não consegue, que não tem capacidade para fantasiar, ou seja, para trazer o que Bruno Bettenreich chama de escape e consolo, ela adoece, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o coisa inteiro, que eu não consigo nunca fazer. Remover a marcação. Agora, cadê eu? Cadê Tereza? Estou aqui. Bom, então vamos lá. Todo mundo conhece um conto de fadas, não é? Todo mundo sabe. Se eu for perguntar, eu não vou ter tempo de perguntar para vocês, mas tenho certeza que todas vocês já devem ter ouvido, já devem ter visto. O Walt Disney colocou no cinema, e na nossa infância sempre teve uma avó, um tio, uma tia, uma mãe, um pai, para nos contar um conto de fadas. Mas o que elas são? Que histórias são essas? O que é isso? Né? Por que elas estão sempre vivas? Por que a minha avó ouvia a mesma história que os meus netos ouvem e essas histórias são tão atuais ainda? Por que essas histórias elas não envelhecem? Como outras coisas, por exemplo, vários sucessos dos anos 70 na música já não fazem mais sucesso. Aquelas músicas do Tchan que a gente dançou e fizeram muito sucesso, hoje ninguém, a juventude nem sabe o que é. Então, são coisas que caem no esquecimento, elas não são eternas, elas são momentâneas, elas têm seu momento, elas têm seu valor em determinada época e em determinado tempo. Então, em determinado tempo, em determinado espaço, mas depois elas caem no esquecimento, elas morrem, mas algumas coisas não, elas se eternizam. E por que será que os contos de fada se eternizam? E quanto tempo tem esses tais contos de fadas? Então, vamos lá. Os contos de fada são contos folclóricos. São histórias que foram mantidas vivas pela oralidade. São histórias que não têm autor. Por isso que muita gente confunde algumas histórias autorais chamando de contos de fadas e não são. Se a história tiver autor, ela sai da categoria de contos de fada, ela entra numa outra categoria, que é contos do maravilhoso, contos de encantamento, mas contos de fadas são histórias folclóricas, são histórias sem autores, né, que foram recolhidas. Então, a gente tem aí algumas histórias que foram recolhidas
por Charles Perrault na França, em 1600 e bolinha. Depois nós tivemos os irmãos Grimm, que eram folcloristas e que também recolheram lá em 1800 e bolinha também na Alemanha, mas eles são muito mais antigos do que esse tempo nosso aqui, né? Então, os contos de fada, no livro do Bruno Bettelheim, a psicanálise dos contos de fada, o Bruno Bettelheim, ele diz que nas pesquisas dele, ele encontrou algumas histórias, por exemplo, no século VI a.C., na China. Ele encontrou histórias onde a princesa perdia o sapatinho e o sapatinho depois era encontrado e a princesa era reconhecida pelo tamaninho do pé. Então, para a gente ver que a Cinderela, por exemplo, possivelmente nasceu na China, viajou o mundo pela oralidade, né? Por essa magia que é o conto que vai sendo contado de gerações em gerações, e ela foi viajando o tempo e o espaço. Ela foi recolhida quando ela teve seu primeiro recolhimento por Charles Perrault na França, em 1600 e alguma coisa, não lembro direito a data, mas só para a gente poder ter ideia, de século VI a.C., ela já estava sendo contada, né? Então, quando uma história é recolhida, não quer dizer que ela pertence àquela época. Então, os contos de fada, a Marie von Franz, que é também uma outra estudiosa dos contos de fada, a Marie von Franz nos diz que os contos são filhos, né, da mitologia. Eles têm a idade dos próprios mitos. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver, por exemplo, Eros e Psique, que é um mito bastante famoso, né, um conto muito bonito que traz uma história do amor de um Deus por uma humana, né? E aí, se a gente analisa Eros e Psique, a gente vai ver que desse mito nasceu a Bela Adormecida, né? Porque são muito similares, são muito parecidos. E assim, sucessivamente. Por exemplo, na mitologia, nós também temos um deus devorador, um deus que devora, que é Cronos, né? Então, Cronos, ele é o deus tempo, o deus do tempo, e Cronos devorava seus filhos, né? Quer dizer, o tempo nos devora, que nós somos devorados pelo tempo, né? Então, nos contos de fada, vocês vão ver a presença do lobo mau como dissidente, né? Desse mito, que também é um devorador. Então, a gente sabe que os contos têm a idade da humanidade, eles têm a idade da nossa civilização, né? Pelo menos o tempo civilizatório que a gente começa a contar já pode ser contado com a presença dessas histórias na vida das pessoas. E quem as criou? A humanidade, o povo foi criado. E aí, por que é tão importante? Por que eles são tão atuais? Porque são figuras, são símbolos que saíram do inconsciente coletivo. E o que é inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo é uma forma global, geral, onde todos os seres se identificam. Por exemplo, né? Então, nós temos o inconsciente pessoal, que é o meu inconsciente, o inconsciente da Suzana, o inconsciente da Márcia, da Heloísa, da Tati, cada um aqui tem o seu inconsciente. Nós temos um inconsciente familiar, que é de onde nascem as teorias da constelação familiar, que Beth Hellinger, junto com outros psicólogos e terapeutas da nossa geração, começaram a estudar, e aí percebe-se, por exemplo, que uma pessoa traz, né, no seu inconsciente familiar muitas histórias, muitas dores, né, muitas questões vividas pelos seus antepassados, que está no inconsciente dela, e nós temos o inconsciente coletivo, que é mais do que a minha família sanguínea, é a minha família humana. É o lugar do humano, esse inconsciente, o inconsciente de povo, o inconsciente do meu povo brasileiro, o inconsciente do planeta Terra, desse humano que está aqui.
E o que está ali dentro desse inconsciente? Todas as experiências que esse humano passou. Então, por exemplo, todo humano nasceu de uma mãe? Todo humano nasceu de uma mãe? Sim. Então, existe uma experiência que é comum a todo humano. Todo humano nasceu de uma mãe. Então, tudo que o humano sentiu ao nascer, o medo, a angústia, porque nascer, segundo Freud, segundo Jung também, é mais dolorido que morrer. Mais. Né? Então, o bebezinho que está nascendo, ele está sem saber para onde ele está indo. A sensação é de morte, porque ele começa a ser expulso de um lugar onde ele está quentinho, gostosinho, onde ele está protegido, onde ele tem alimentação, onde ele não sente dor, onde ele não sente frio, onde ele não sente fome, né? Que lugar é esse, né? Na Bíblia aparece como paraíso, um lugar onde não tem dor, onde não tem fome, onde eu estou em Deus, onde eu estou... Né? Então ele está lá no paraíso, ele começa a ser expulso desse paraíso, porque o útero começa a colocar o bebê para fora e ele sente desespero, ele sente muito medo. Esse bebezinho sente muito medo, ele sente muita angústia. E o que está acontecendo? Para onde eu estou indo? E a sensação dele é de que ele está morrendo. Então, ele lida com o medo da morte já ao nascer, né? E todo humano passou por isso. Então, isso é uma marca, é uma experiência que todo humano tem. Então, quando chega nesse lugar do inconsciente coletivo, a gente está falando de uma digital do humano, uma digital que todo humano tem, todo humano tem. E aí, esses sentimentos, essas angústias, esses medos, o medo de morrer, o medo de nascer, o medo de ficar só, o medo de ser abandonado, o medo de... todas as angústias que são de todos os povos, não tem diferença. Ah, mas os índios lá no Xingu tem. E os suíços também tem. Então, todos os povos, porque isso são marcas do humano, vão ter os mesmos sentimentos, e isso armazenado dentro desse inconsciente gera símbolos, e esses símbolos acabam indo para as histórias. Por quê? Porque no momento em que as pessoas começam a contar as histórias, elas trazem essa simbologia, que muito tempo depois das histórias já estarem sendo contadas, Jung e outros, não foi só Jung, entre outros, começaram a estudar isso que se repetia. Mas por que se repete isso aqui? Por que se repete isso? Por que se repete? Por que repete? Nossa, olha, o povo lá da Alemanha não conhecia o pessoal lá da Arábia, não tinha comunicação, não tinha internet, mas olha, engraçado, na Alemanha aparece esse símbolo, e lá na Arábia Saudita também aparece esse símbolo, mas que interessante, por que se repete? E aí, quando eles começam a pesquisar, eles vão descobrindo que essas simbologias estão dentro desse lugar que nós chamamos de inconsciente coletivo, e que é o lugar onde os contos de fada nascem. Eles nascem neste inconsciente coletivo. Então, os contos, eles não envelhecem porque eles não estão falando de alguma coisa que começou agora, de um sentimento da moda agora, por exemplo. Qual é o sentimento da moda? Medo do vírus, do Covid. Não está falando do medo do Covid, porque o medo do Covid, daqui 3, 4 anos, acaba. Ele está falando do medo que eu tenho de morrer, do medo que eu tenho de viver. Ele está falando do medo que eu tenho de não ser amada pela minha mamãe e pelo meu papai, ou o medo que eu tenho de ser abandonada pela minha mamãe e pelo meu papai. Então, ele está falando de medos que todo ser humano tem e que não passa. Pode passar os séculos, pode passar os milênios, e todo ser humano vai continuar tendo essas mesmas angústias, porque não são angústias do momento atual, não são angústias que são da Idade Média. Ah, mas tem bastante coisa da Idade Média, tem castelos, tem príncipe, tem rei, sim, tem. Tem coisas que a superfície dos contos de fada, no lugar superficial, nessa primeira camadinha dos contos de fada, você vai ver que tem coisas que identificam o local e a época. Você vai ver, por exemplo, castelos, reis, rainhas, príncipes, feiticeiros.
que dá para a gente falar, nossa, esses contos são medievais. Dá, você consegue dizer, mas isso é numa superfície bem rasa do conto. Se você se aprofundar, você vai começar a ver que esse rei é um arquétipo, que esse príncipe é um arquétipo, que essa princesa é um arquétipo, que esse sábio, que essa fada, que essa bruxa, e aí você começa a ver, bom, então não é só, não está falando só da Idade Média, né? Não está falando só de um tempo daqui onde o homem viveu, não. Ele até traz retratos de um tempo, mas eles podem ser atualizados, e eles são. Por exemplo, os novos contos que foram, inclusive, para a televisão, a Shrek, é um conto novo, ele traz uma nova abordagem, ele traz uma forma mais moderna, mas ele traz os mesmos arquétipos dos contos antigos. E você pega, por exemplo, as novas versões, Malévola, e entre outras tantas, que são versões novas, modernas, aí você fala, mas destruiu então aquilo? Não, não destruiu, porque não existe essa capacidade desses arquétipos serem destruídos, porque esses arquétipos, na verdade, eles estão num lugar onde a gente não acessa com a razão, com a inteligência, né? Eles estão num lugar protegido mesmo da nossa inteligência, da nossa razão. Então, na verdade, esses arquétipos, eles são mantidos, por mais que você traga e modernize a história, sempre você vai estar trazendo não personagens de uma época, que também são personagens de uma época, mas você vai estar trazendo arquétipos, símbolos, simbologias, que são muito mais profundos do que aquilo que aparentemente nos mostra. Por isso, por exemplo, quando a gente conta a história de Lobo Mau, né? Então, eu tenho, por exemplo, muitas escolas e muitos professores que não conseguem matar o lobo. Ai, mas o lobo, gente, a gente tem que parar com esse negócio, não pode matar animal. Ai, gente, animal, o lobo está extinto, não vamos. E aí entra nesse lugar de que o lobo é um lobo, e não é. O lobo é um arquétipo, o lobo é um símbolo, o lobo é um arquétipo. Ele não é o lobo, ele está vindo nessa representação de um lobo, mas a criança, quando você conta a história daquele personagem que vai lá e devora o carneirinho ou devora o porquinho, você não está falando do lobo animal, e a criança não entende assim, nem a gente entende assim. Por quê? Porque quem está fazendo a leitura disso tudo não é a nossa parte consciente, é a nossa parte inconsciente. Por quê? Porque os símbolos, têm uma coisa fantástica nos símbolos. Os símbolos, eles penetram no nosso consciente, no nosso inconsciente, a revelia da nossa consciência. A revelia, se estamos querendo ou não, é por isso que as propagandas vendem. Né? O que é vender, por exemplo? O que é você ir para estudar a imagem de um refrigerante, como vamos botar aqui o exemplo da Coca-Cola, e sai aquela imagem daquele refrigerante que é o corpo de uma mulher, igualzinho, com a cinturada, com um quadrilzinho, aquela primeira garrafa da Coca-Cola de vidro, e você vê direitinho o corpo. Aquilo lá é um símbolo. E aquilo é introjetado dentro de você, a revelia da sua consciência, e você se sente atraído por aquela Coca-Cola, por aquele líquido. E aí, aquele líquido, você acaba ficando viciado naquele líquido, e aí você fala... Eu não gosto muito de Coca-Cola, mas essa garrafinha, essa eu tomo. Até deu vontade, só de lembrar da imagem, deu vontade agora. Então, mas isso foi pensado. Por que pensaram nessa garrafinha? Porque ela é um símbolo, entendeu? Ela é um símbolo. E os símbolos, eles não são aquilo que parecem ser. O símbolo da Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola não é uma garrafa. Ela é o útero, o lugar de onde saiu todas as pessoas, todos os seres que estão aqui no planeta Terra saíram do útero. Então, ela tem o formato de um quadril de propósito, para fazer você comprar.
né? Então, e você compra. Por quê? Porque você não sabe, mas aquilo te seduz. Da mesma forma, os símbolos. Então, o lobo não é um lobo, não é o bicho lobo. O lobo é um símbolo. E ele é um símbolo que precisa ser destruído. Por que ele precisa ser destruído? Porque tudo que ele representa, para a criança, quando ele é destruído, é catártico. A criança, ai, aquele medo, aquela angústia, aquilo que estava desesperando aquela criança, aquilo passa. E ela, ai, que bom que aquele lobo foi destruído, aquela bruxa foi destruída. Então, as bruxas, alguém falou. Alguém quer falar? As bruxas precisam morrer, ou pelo menos serem castigadas, bastante castigadas. Os lobos precisam morrer, ou pelo menos ser castigados, de preferência que morram, né? Porque quando um lobo só some, quando ele só some, ele, ai, subiu na chaminé, sumiu lá na floresta, a criança continua tendo pesadelos. Por que ela tem pesadelos? Porque esse lobo não morreu. Porque esse lobo pode vir a qualquer momento para debaixo da minha cama. Porque esse lobo, ele, sabe, não acabou com ele. Então, e olha como é tão importante isso. Isso é tão importante que o cinema descobriu que se ele não mata o vilão, o que acontece se o cinema... O que o cinema faz se ele não mata o vilão? Ele cria o filme 2, ele cria o filme 3, ele cria o filme 4 e você vai atrás. Você vai atrás, porque você quer, no fundo, você quer ver esse vilão morrer, porque senão você está atormentado, você fica atormentado. Agora, você imagina, então, como fica a criança quando a gente não mata o lobo, quando a gente não mata a bruxa, quando esse ser que não é um lobo, que é um arquétipo, essa bruxa, que não é um ser humano, é um arquétipo, e que esse arquétipo precisa ser destruído, porque se ele não for destruído, ele continua assombrando aquela criança, ele continua trazendo insegurança para aquela criança. Esse arquétipo não é destruído, o que acontece? A criança passa a ter pesadelo. Eu tenho muitos pacientes, eu trabalho com isso, né? Não sei se vocês sabem, eu sou consteladora familiar e sou psicoterapeuta também, transpessoal, e eu tenho muitos pacientes que me trazem isso, Suzana, meu filho está tendo pesadelo, depois que eu contei tal história. Aí eu falo, como é que você contou a história? Traz para mim. Aí a mãe me traz a história, eu falo, pronto, é só matar esse vilão aí no final, destrói esse vilão. E aí ela volta falando, nossa, acabou o pesadelo. Gente, os vilões têm que ser destruídos, porque o vilão não é um ser humano, nem o lobo é um lobo-guará. Os vilões são arquétipos, são símbolos que trazem angústias. E a gente precisa entender que a criança que está lá com seus medos e com as suas angústias, se aquele vilão, se aquele ser não é destruído, ela continua com medo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu com a minha filha quando ela tinha 4 anos. Hoje ela é mãe dos meus netos. A minha filha gostava de assistir a fita, que era ainda VHS, o vídeo da Branca de Neve. Da Branca de Neve. E ela assistia todo santo dia. Ela chegava da escola, aí ela almoçava, ela estudava de manhã, ela almoçava, ela deitava no sofá, ela pedia tetê, eu fazia o tetê e ela assistia a Branca de Neve, todo dia. Era tanto que eu tive que comprar. Cheguei na locadora e falei, me vende essa fita porque eu não aguento mais locar. Eu não aguentava mais locar. E ela assistia, ela assistia, ela assistia, ela assistia, ela assistia. Aí eu comecei a ficar muito intrigada. Eu falei, bom, tem alguma coisa nessa história aí e a minha filha não está tendo paz, porque ela precisa assistir tanto. Por que ela precisa assistir tanto, né? E aí, um dia, eu resolvi comentar com ela. Ela tinha 4 aninhos. Eu falei, nossa, essa história é tão legal, né, filha? Tão bom, adoro aquela parte que a bruxa morre. Aí ela falou assim, não, mãe, a bruxa não morre. Aí eu, não morre? Mas ela não cai do penhasco, filha? Ela cai do penhasco. Não, mãe, ela é bruxa, ela sabe voar. Aí eu falei, tá aí. Por isso que ela não parava de assistir, porque ela ficava esperando que em algum momento ela ia ver a morte da bruxa. Ela estava numa angústia, essa bruxa precisava morrer. O que eu fiz? Peguei a história, porque ela assistia a Branca de Neve do Walt Disney, né? Peguei a história da Branca de Neve dos Irmãos Grimm, e na Branca de Neve dos Irmãos Grimm, lá no conto original,
a bruxa morre de uma forma muito boa para a criança, muito catártica, porque ela tentou matar a enteada 4 vezes, não é uma única vez, como aparece no cinema, não. Na história, no conto original que os irmãos Grimm recolheram, ela tenta matar a enteada, a filha, 4 vezes. E aí, ela, no final, ela recebe um castigo merecido de tanta, né? Compatível a tanta maldade, então ela é colocado nela sapatos de ferro em brasa no dia do casamento da Branca de Neve, e ela tem que dançar com aqueles sapatos em brasa até cair morta. Pronto. No dia que a bruxa morreu, eu contando a história que a bruxa morreu, a minha filha nunca mais assistiu Branca de Neve. Quer dizer, ela teve lá sua catarse, ela teve seu processo, né, de alívio, de trazer recuperação para aquilo que ela estava sofrendo, para aquele sentimento de angústia que estava sendo trazido, que o conto estava aflorando. Então, os contos, a gente precisa ter essa compreensão de que a gente está lidando com um lugar do humano muito profundo. E, às vezes, a Cândida ontem falou, né? Ela trouxe uma poesia e mostrou a profundidade de uma poesia de 3 estrofes, né? Então, desculpa, de 3 versos. Ela trouxe a profundidade de uma poesia de 3 versos. Hoje eu trago a profundidade de uma história que muitas pessoas pensam que é historinha, como a Cândida falou. Vou contar essa historinha para as crianças, a Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Né? São colocadas dentro de lugares que não condiz com o tamanho da coisa, o tamanho daquela história, o tamanho do bem que faz para todos nós e principalmente para as crianças escutarem essa história. Então, a gente precisa compreender, então, o que são os contos de fada? O que são os contos de fada? Os contos de fada são histórias que têm a idade do nosso processo civilizatório, pelo menos o processo civilizatório que a gente consegue contar, pode ser que eles sejam até anteriores a esse período civilizatório nosso. Então, os contos de fadas são histórias milenares, são histórias que venceram o tempo e o espaço. E por que elas são tão atuais? Porque elas não estão trazendo questões momentâneas. Todas as questões que os contos de fadas trazem, todas as dores que eles trazem, as angústias que eles trazem, são angústias que nós, humanos, experimentamos desde o nascimento até a morte, e em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer povo. Não existe diferença. Não existe. Então, há coisas que nos igualam. E essas coisas que nos igualam, que nos faz ser pessoas, humanos, e por isso somos iguais, estão todas dentro dos contos de fada. Porque todo medo, toda dor, todo desespero, todo lugar de sou preterida, não sou amada, não sou querida, não fui abandonada, todas essas dores que nós humanos trazemos, os contos nos trazem. E nos trazem de uma forma belíssima, porque nos trazem numa alegoria bonita, onde a figura, o imaginal, a fantasia penetra e dá esse formato lindo, colorido, ilustrado, bonito, que são os nossos contos de fada. E quando vão para o cinema, ficam lindos, maravilhosos, com música. Então, a arte, a beleza da arte, impregnou neste lugar, que é um lugar simbólico, que é um lugar arquetípico, que é um lugar que nos identifica, todos somos iguais quando estamos falando desses sentimentos profundos que todos os seres humanos experienciam, vivenciam. Não há diferença. Não há diferença. Mas tem um povo que não tem medo da morte. Não existe. Todos nós, diante da morte, vamos ter medo. O medo do desconhecido pertence a todos nós. Mas tem povo que não sabe o que é abandono. Não existe. Todos os povos têm o medo do abandono. Toda criança sabe, no fundo, profundamente, que se for abandonada, ela morre.
Então, todos nós trazemos esta marca e os contos nos dão o privilégio da gente poder acessar isso junto com as nossas crianças. Bom, então agora eu queria falar para vocês sobre o que eu contei ontem, né? O conto dos três porquinhos, não. O conto do Lobo e os Sete Cabritinhos. 7 cabritinhos. Tinha 7, eu lembro que tinha 7, hein? Tinha 3, 7, 4... eu falei o quê? O que eu falei? Falei 7, o Lobo e os Sete Cabritinhos. Você tá querendo matar os cabritinhos da história? Eu falei Ô, 6. Suzana, querida, já contei essa história em alemão, hein? Você contou em alemão? Uau! Ai, Ana, que delícia! Como Ô, foi Suzana, isso? querida, deixa eu falar. Eu estou passando aqui só assim, fazendo a maior questão de passar aqui, porque eu tenho uma outra aula depois, mas quando é um convite da Univida, eu nunca posso falar não. Aí eu queria saber que horas que você vai me dar os seus 5 minutinhos para mim. Pode ser agora, Ana. Pode falar. Ai, que Eu ótimo. volto aqui para falar sobre o Lobo e os Sete Cabritinhos. E aí é bom que até os nossos ouvintes aqui, eles escutam uma outra voz, né? Dá uma trocada, você acha bom? Dá uma trocada de voz, isso mesmo. Deixa eu te botar na tela, porque a gente está gravando, e aí eu quero que você fique na tela cheia. Pronto. Então, tá bom. Boa noite, Maria Alice, Maria Luísa, Ulisses, olha, Heloísa, Valdir, olha que delícia, Dirce, tem gente dando tchau aqui para mim, tem gente que eu não estou vendo, se quiser abrir a câmera até vou gostar, eu gosto de ver o olho das pessoas. Olha, a Márcia está sentada ali na cama dela, não está? Olha que legal, tem gente no quarto, na sala, vale tudo. Tatiane, tem Gisele, Heloísa. Eu estou conseguindo ler alguns nomes aqui. Gente, Suzana, eles sabem que eu fui aluna? Oi, Gisele. Oi, a minha câmera está fechada porque eu estou trabalhando, eu trabalho no monitoramento, então a minha câmera está fechada por esse motivo. Mas eu estou aqui, estou escutando tudinho. Ai, que bom, gente. Se alguém quiser escrever no chat de que área que é, só para eu saber um pouquinho de vocês, vocês são professores, vocês são advogados, dona de casa, mãe, qual que é a atividade de vocês? Ó, estou no ônibus, gente, que legal. Oi, Ana, querida. Oi, Ana. Olha, professor, eu queria saber um pouquinho. Olha, a Ana Carolina, bibliotecária. Saudade, olha só. amiga. Vancouver, Suzana, tem gente aqui de Vancouver, então vamos saudar em inglês, né? Good evening. Welcome to Univida. We are very proud to have you here with Suzana and Ulisses. Olha, já temos aqui o Valdir, que é professor de educação infantil. É bom que a gente conheça um pouco do nosso público, né? Professor de artes. O que mais que tem? Estão batendo palmas. Será que é artista? Andresa, professora do ensino médio, mãe, super importante, de 2 meninos, 1 e 3 anos. Olha, Tatiane, que legal. Atriz, eu gosto de saber o público que eu estou falando, porque o mundo digital, ele não tira a nossa conexão de forma alguma, muito pelo contrário. Para isso tem o chat. Ó, sou servidora pública, que bacana, mas trabalho com crianças em serviço voluntário. Ih, já me conectei com você, Márcia, minha praia também, serviço voluntário. E tenho formação em pedagogia. Olha essa diversidade. Olha, mais uma recém-formada pedagoga, Gisele. Temos uma enfermeira. Olha que maravilha. Ensino saúde também com histórias. E, ó, Maria Luísa, muito bem-vinda também. Olha que delícia, Suzana. Temos uma arte terapeuta, Roseli. Que maravilha, sou professora, agora coordenadora pedagógica na educação infantil. Bem-vinda, Heloísa. Que maravilha. Olha só que interessantes esses perfis. E a Camila? Camila é pedagoga, professora de educação infantil na rede municipal de Campinas. Camila, moro pertinho de você. Moro em Vinhedo, mas agora estou na Serra. Ainda bem que a internet está funcionando. Olha, quem mais que temos? Já vários se apresentaram. Adorei. Suzana, eles sabem, eu já perguntei para você, eles sabem
que eu sou ex-aluna da Univida ou você gostaria de falar, Não. Ulisses? Não, eles não sabem, Ana. Você pode se apresentar. Eu estava aqui falando Então, um pouquinho tá bom. dos contos de fadas. Ótimo. A nossa mestra maravilhosa, Suzana, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pessoal, eu fui aluna da Univida e eu digo para vocês uma coisa. Quem é aluno da Univida é aluno da Univida para sempre, entendeu? A gente para de pagar mensalidade a hora que a gente se forma, mas a gente nunca mais vai embora da Univida. Isso eu já queria dizer para vocês de antemão. E eu estou aqui para falar 3 coisinhas para vocês. Queria até que vocês anotassem. Quem tiver uma caneta aí, mesmo quem estiver no ônibus, dá um jeito, sei lá, escreve no celular. Eu queria falar as 3 transformações que a Univida causou na minha vida. A, B e C. Eu preparei ontem a minha fala aqui para dizer para vocês. E a primeira letra, né? A primeira transformação que a Univida vai causar na vida de vocês é a questão do autoconhecimento. Porque a gente está sempre querendo aprender 1000 coisas, fazer 1000 cursos e 1000 formações. E a gente percebe, né? Quando a gente hoje entra num lugar, as pessoas perguntam, tem certificado? Não tem. Só que antes de conhecer qualquer coisa no mundo lá fora, a gente precisa conhecer o nosso mundo aqui dentro. E isso é uma das... Assim, a Univida é um dos raros lugares que proporciona essa busca para dentro. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou estar no outro? Seja como professora, seja como mãe, cuidando dos meus filhos, seja como enfermeira, cuidando do meu paciente, seja como educador físico, né, com aquelas crianças ou adultos na área do esporte. Então, o primeiro ganho que vocês com certeza vão ter na Univida é a questão do autoconhecimento. Vocês vão fazer um mergulho profundo para dentro de vocês, mediado por pessoas extremamente competentes e profissionais, como a Suzana, que já falou um pouco para vocês, né? E isso eu digo para vocês, qual é o curso hoje que a gente encontra no mercado que faz essa viagem para dentro com a gente? Eu realmente desconheço. Por isso que eu faço muita questão de estar aqui hoje para falar isso para vocês. E isso foi uma grande transformação na minha vida, porque quando a gente se conhece e quando a gente reconhece que nós somos seres limitados, mas ao mesmo tempo com um potencial sem fim, a gente deslancha na vida. Então, não interessa a sua profissão aqui agora, eu vou ficar feliz se nessa pós-graduação entrarem advogados, entrarem pais, entrarem músicos de rua, todo mundo é bem-vindo aqui para fazer esse processo do autoconhecimento. Quem tem autoconhecimento, quem se permite isso, já navega assim muito mais profundamente pelos mares. Essa é a letra A. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa letra A? Porque tem só mais a B e a C. A letra B... Posso continuar, Suzana, com a letra B? Ulisses, posso continuar? Eu vou seguir, então, para a letra B. A letra B é a questão, uma coisa muito diferenciada que a gente aprende na Univida, que é a questão do brincar. O brincar, gente, é coisa muito séria. Mas é uma coisa que o mundo desaprendeu. Então, outro dia eu ouvi um conferencista maravilhoso da ONU, e ele disse assim, nós nascemos obra de arte, e com o tempo nós vamos virando rascunho. Então, esse brincar que vocês vão aprender ou reaprender na Univida, esse brincar vai fazer de vocês serem sempre a obra de arte que vocês nasceram. Porque o brincar, ele é a expressão mais plena do ser humano, de botar a sua linguagem para fora, a sua expressividade, né? E isso a gente, de fato... Gisele, eu acho que o seu microfone está aberto. Gisele, querida. Oi. Viu, a praça está apagada mesmo? Gisele? A praça está apagada? Se você quiser fechar o seu microfone, isso, obrigada. Então, essa questão do brincar, me digam hoje, aonde no Brasil ou fora do Brasil, você vai fazer uma pós-graduação que vai te ensinar a brincar. O brincar é um dos elementos mais importantes do ser humano, em qualquer área. Você pode ser juiz do trabalho, mas você precisa saber brincar.
E essa criança que está dentro de você, seja uma criança feliz, seja uma criança adormecida, seja uma criança ferida ou triste, ela vai reaprender a brincar na Univida. Então, só com esse A e com esse B, já valeu o investimento de vocês, porque a Univida ela vai muito além do que a Suzana e o Ulisses conseguem contar para vocês numa noite. Eu estou falando como aluna que fui, né, de que eles deram muito mais do que eles prometeram para nós na época. E a terceira letra é a letra C. Então, vamos recuperar. A letra A, o profundo autoconhecimento que vocês vão fazer de vocês. A letra B, vocês vão aprender a brincar. E o terceiro, que é a letra C. O que é a letra C? E qual é esse ganho que vocês vão ter na Univida? É a questão do capital que vocês vão ganhar. 2 tipos de capital. O capital afetivo, que vai, assim, prosperar na vida de vocês. Vai melhorar as conexões de vocês com as pessoas que vocês convivem, com a família, no trabalho. O capital afetivo de vocês vai ter um ganho sem fim. E também o capital financeiro. Eu, hoje, não uso mais o nome da minha profissão primeira. Eu me formei em administração de empresas, eu estudei 5 línguas. Hoje, eu me apresento no mercado como contadora de histórias, e eu uso, inclusive, a palavra storyteller, porque eu também faço trabalhos hoje fora do Brasil. Então, quando eu uso a nomenclatura storyteller, eu estou falando a mesma coisa que contador de histórias, só que eu estou falando de uma forma internacional para as pessoas lá fora também me entenderem. E hoje eu ganho dinheiro com isso. O que acontece? Quando eu acabei a Univida, eu comecei a vender o meu trabalho como contadora de histórias. Então, não é... então eu não sou professora, como é que eu vou vender? Todos vocês que estão aqui, seja um educador físico, seja um enfermeiro, seja quem for, a Univida vai dar todos os elementos para vocês, para que vocês possam monetizar com esse conhecimento. Então, eu posso falar para vocês com propriedade. Eu tive trabalhos, logo que eu saí da Univida, eu trabalhei para a escola Carrossel, que fica em Indaiatuba, ou Itatiba, não sei, porque foi um trabalho online. Eu fiz trabalhos para o Colégio Argos, em Santo André, eu fiz trabalho para o Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos, em São Paulo. Eu contei histórias já na Cycle International School, e isso tudo, gente, recebendo. Então, vocês vão me perguntar, mas Ana, esse mundo da pandemia, as crianças hoje só estão indo na escola 2 vezes por semana, as escolas todas estão tendo que investir dinheiro em outras coisas que não no contador de histórias. Gente, vocês já pararam para trabalhar, para pensar que vocês podem trabalhar online? Eu não acreditava isso no início da pandemia. E eu comecei agora a contar histórias online. O Ulisses sabe. Ano passado, no meio da pandemia, todo mundo sem grana, sem trabalhar, um negócio complicado, porque eu sempre fui profissional liberal. As escolas ligavam para minha casa e teve, em outubro, uma tarde, que uma escola me pagou 6 apresentações seguidas. Então, o mundo digital, ele não nos inviabiliza de ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Porque enquanto, antes da pandemia, nós trabalhávamos para escolas ou bibliotecas ou qualquer lugar em volta da nossa casa, hoje você pode trabalhar para um lugar no Recife. E quem disse, por exemplo, que a nossa enfermeira querida, não sei se era Silvia, deixa eu tentar recuperar quem que era a nossa enfermeira, ela pode monetizar com todo o conhecimento que a Univida vai dar? Por exemplo, Luísa, pode até parecer estranho agora. Um dia ela pode... Desculpe? Eu falei Luísa, que é a enfermeira. Luísa, a Univida, ela vai te dar uma expansão para o olhar, para a sua profissão, para a sua vida, para a sua carreira, que você pode descobrir, por exemplo, que você pode gravar um curso online e vender pela internet. O que a Univida vai fazer com você vai te dar possibilidades de aumentar o seu capital afetivo, o seu capital financeiro, como aconteceu comigo, porque eu não trabalhei só para escolas. Eu comecei a trabalhar também em aniversários, e sem ter nenhuma rede social na época. Era tudo no boca a boca. Então, eu ia no aniversário, eu cobrava, a pessoa me pagava adiantado, e depois que eu entrei no mundo digital, eu comecei a colocar essa questão toda das técnicas, tudo que a gente aprende da contação de história, dentro da vida também do mundo das palestras, que é um mundo que hoje eu transito. Então, eu vejo, isso melhorou
milhões de vezes o meu trabalho como profissional, a minha atuação como mãe, como esposa, como amiga, porque as histórias, gente, elas nos conectam com as pessoas. E agora faz um ano que eu entrei no mundo digital. Se alguém até quiser depois ir lá ver, conhecer a minha página, ou quiser me fazer alguma pergunta da Univida depois, eu tenho o maior prazer em responder. Eu acabei de colocar no chat o meu Instagram. E qualquer pergunta que vocês tiverem, eu há um ano atrás não tinha Instagram, eu entrei no Instagram e hoje eu estou ganhando dinheiro como contadora de histórias pelo Instagram, já fazendo formação de algumas pessoas que às vezes não conseguiram, sei lá, fazer alguma formação no Instagram. Ana Maria, eu quero fazer alguma coisa. E eu digo, começa, vai para a Univida, porque lá você tem uma gama de profissionais, você tem pessoas que vão te dar conhecimento e vão... É assim, eu digo, a Univida vai te dar a faca e o queijo. E você vai cortar. A Univida não vai cortar para você, mas você vai cortar. E, gente, eu realmente ainda fiz mais uma terceira coisa. A Suzana sabe muito bem, o Ulisses também. Eu fiquei tão encorajada quando eu saí da Univida, que eu comecei a empreender no meu próprio quintal. Eu comecei a receber crianças no meu quintal, fazer oficinas lúdicas a partir de tudo que eu aprendi na Univida. Eu lembro um dia que a gente começou a fazer paraquedas com saquinho de supermercado. Eu amei aquela atividade. O que eu aprendi ali todo final de semana era assim, terapêutico. Então, eu comecei também a monetizar no meu quintal, ou seja, as crianças vinham para o meu quintal, porque esse mundo já está muito carregado, é muita cobrança para as crianças, muitas crianças que têm que ser adultas, né? Não podem ser crianças. E aí, quando elas vinham para o meu quintal, tudo que eu ensinei para elas foi o que eu aprendi na Univida. Então, não é que eu contava história no quintal. Não, eu peguei várias outras coisas do viés artístico, né? A gente tem uma arte educadora aqui também. E tudo eu usei. Então, eu posso dizer para vocês que desde o primeiro mês que eu saí da Univida, eu monetizo com o que eu aprendi lá. Né? Eu acho muito importante falar isso também. Por quê? Porque a gente também tem contas para pagar. Não tem nada de errado em a gente ganhar dinheiro, em a gente ser próspero, em a gente poder transformar o nosso conhecimento em riqueza e transformar o mundo. E também, simultaneamente, uso todo o conhecimento da Univida para muitos trabalhos voluntários que eu faço junto aos órfãos do Covid, que perderam pai e mãe, junto às crianças da oncologia infantil, adultos da oncologia infantil. Então, assim, tanto eu uso como uma forma de sustento para mim, como eu uso também para poder transformar o mundo, né? Porque eu acho que só cresce nessa vida quem ajuda as outras pessoas a crescerem também. Esse é o meu breve depoimento, que já ficou longo. E eu digo para vocês, gente, é um investimento que vocês vão fazer na vida de vocês, que nenhum outro lugar vai dar esse retorno para vocês. Se vocês vão hoje numa sessão de terapia, vocês vão pagar 150, 200, 250 reais. Mas o que a Univida vai trazer para vocês é para toda a vida. É muito além do que eles conseguem escrever numa programação que eles vão passar para vocês. É transformador. Foi para mim, eu vi vários outros colegas também, sabe, decolando em outras áreas. Era tão legal, cada um era de uma área, cada um vinha de um segmento diferente, né? Porque o mundo ainda acha que o contador de histórias é só para a escola, para a biblioteca, e graças a Deus isso mudou. Na pandemia, eu recebo trabalhos para trabalhar, às vezes até em empresa, no mundo corporativo, porque eu sou contadora de histórias. Então, olha que interessante, esse título, né, que a gente recebe, e que é uma faculdade, que é um curso reconhecido pelo MEC, isso é muito importante falar, porque isso dá autoridade para a gente, que não é qualquer curso de fundo de quintal, é um curso sério, regulamentado. Então, hoje, quando eu digo que eu sou contadora de histórias, o mercado valoriza isso muito mais do que eu dizer que eu estudei 5 anos numa faculdade federal, que eu fiz administração de empresas e que eu trabalhei 10 anos numa multinacional. Então, eu mais do que recomendo, eu vou ficar super feliz se Suzana e Ulisses me falarem no final aqui desse encontro de que todos vocês aqui se matricularam, que ainda chamaram um amigo, porque vocês também querem transformar a vida não só de vocês, mas de um amigo também.
Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui, mas quando uma coisa é muito maravilhosa e muito transformadora, a gente fala com o coração e de boca cheia. Então, sempre que a Univida precisar de mim, eu vou estar à disposição, porque eu quero ver a vida de vocês transformada como a minha foi transformada. Ana, querida, gratidão, 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 mulher, eu acho incrível que... Eu aprendi com a Suzana. Eu não consigo, você falou tudo, a gente tem uma modéstia, a gente não consegue falar da Univida, então, assim, foi muito bom esse depoimento, foi muito bom ouvir isso tudo de você, isso alimentou a nossa alma, a gente que está aqui, né, acreditando nesse sonho, fazendo com que a Univida continue viva no momento pandêmico, porque desde que começou a pandemia, nós não suspendemos as aulas, né, por conta que nosso formato era presencial, e a gente migrou para o online, e a gente está aí experimentando uma coisa nova, e você falando me encheu agora de força, de energia. Suzana, o mundo, é muito importante falar isso como aluna, né? Porque vocês são os mestres, mas como aluno, outro dia foi aberta uma sala de contação de histórias em Viena, e eu entrei para contar histórias para crianças de Costa Rica. Então, o mundo digital, gente, ele não tira o calor da emoção, ele não tira. Quando a gente vai contar história para uma criança, quando a gente é contratado por uma escola agora, a gente chega e, assim, eu chego lá na tela, igual eu estou aqui, aí a minha mente, porque a Univida vai te ensinar a expandir a mente, a imaginação. Aí a gente olha para esse computador aqui e fica imaginando aquelas 200 crianças sentadas atrás da gente, né, Suzana? Aí eu falo, você aí de pijama, não tirou o pijama, né? Ah, mas tá tudo bem, tá friozinho, né? Fica de pijama. Então, é tão caloroso. Teve uma história que o Ulisses estava até comigo. Depois a organização da escola falou que 1000 crianças escreveram no chat. Gente, 1000 crianças. A conexão digital, ela não é... A gente não pode ter essa crença limitante de que o digital não é igual. O digital pode ser tão caloroso quanto. E um contador de histórias formado pela Univida tem toda a competência, sim, de entrar atrás de uma tela dessa e botar o povo assim para levantar, porque o chat é a temperatura, né? Então, eu fiz uma palestra no Instituto Federal do Sergipe para os jovens lá, e foi a mesma coisa. Eu ia fazendo a palestra, eles iam escrevendo no chat, nossa, isso me tocou, isso mexeu comigo. Então, é prova de que o digital é tão caloroso como o presencial. É o nosso mundo, né? E com isso eu quero encerrar com uma frase de Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra austríaco, e ele diz assim: quando uma situação não é boa, quando uma situação é boa, usufrua. Quando uma situação não é boa, transforme-a. Mas se não puderes transformá-la, transforme-se. Então, se a gente não pode mudar o cenário da pandemia, se a gente não pode mudar esse novo mundo digital, vamos nos transformar para manter esse calor e conseguir fazendo um mundo feliz, como se a gente estivesse ali na frente das pessoas, né? Porque é possível e a Univida consegue fazer isso. Ana. Ah, que delícia, Ana. Gratidão, mulher. Olha que legal, a Camila super contribuiu. Ó, a Camila contribuiu aqui, bem legal, também com uma fala da Lídia Ortello. A Lídia Ortello é uma referência também no mundo do brincar. Um dos discípulos de Lídia Ortello foi o Adelcim. Eu já participei presencialmente de um congresso de contadores de histórias, o Adelcim estava lá. Então, são tudo nomes que eu não conhecia antes da Univida. Daqui a pouco a gente vai aprendendo tanta coisa. Por isso que é muito bacana pessoas de todas as áreas. Quanto mais diversificada for essa turma, melhor. Quanto mais pessoas vocês puderem chamar de áreas diversas, melhor, porque a riqueza também está na turma, está na troca, né? Olha a Maria Cris escrevendo aqui, extremamente Luísa, nesse espaço, tempo aqui, agora, o melhor do mundo... o melhor lugar do mundo é aqui agora, Gilberto Gil. Depois a Andresa falou, maravilha, Cristina, gratidão, abraço de Berlim, nossa,
Willkommen, Cristina. Wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Olha que delícia, gente. Parece que eu estou com a Cristina aqui na minha frente, tá vendo? É muito caloroso. A gente não pode... Aquele mundo de antes, ele não existe mais. E nós, contadores de histórias, a gente vai mostrar para esse mundo de que nós podemos transformar esse mundo, sabe? Eu vejo grandes profissionais hoje do mundo corporativo. Sabe o que eles falam? Que esse mundo, ele precisa de mais contadores de histórias, sim. Tem muita gente cobrando, muita gente julgando, muita gente... Eles precisam de nós. Então, venha se formar na Univida, venha ser esse mediador do mundo. Olha, jornalista, temos aqui a Cristina, é jornalista. Cristina, esse curso é para você também, Cristina. Olha só, olha que beleza. A Cris já está matriculada. Que beleza! Melhor decisão que você tomou. A Univida é um divisor de águas. É um divisor de... Ó, o A e o B e o C, vocês anotaram, né? O A, o autoconhecimento. O B é você aprender ou reaprender a brincar. E o C é aumentar o seu capital monetário e o seu capital afetivo. Suzana, querida, eu vou te pedir licença, que eu estou aqui na Serra, na casa dos meus pais, que eu não vejo há um ano. Está todo mundo sentado na mesa do jantar, porque é casa de austríaco, janta cedo. Eles estão lá meia hora sentados me esperando, já devem estar na sobremesa, mas eu vou lá para ver se sobrou alguma coisa para mim. Gratidão, Ana. Gratidão, gratidão, gratidão. Não tem palavras, não tem palavras. Um beijo grande. E quando essa turma toda começar, você me chama que eu vou um dia lá conversar com eles, tá bom? Ai, nossa, Ana, gratidão. Beijos. Tchau, pessoal. Beijos. Guten Nacht, good evening, bonsoir. Ó, falei em 4 línguas. Boa noite. 5. Tchau, Ana. Gente, que delícia, que surpresa, né? Que surpresa, porque a gente não esperava, não esperava que ouvir tudo isso de uma ex-aluna, que é da nossa última turma, a última turma que formou antes da pandemia, a Ana é da turma 3. E estamos agora aqui, né, para montar a turma 4. E a gente vai... Oi, pode falar, Ulisses. É muito louco ver a Ana agora, né? E ver ela... Agora, ela falando, eu lembrei dos primeiros encontros que a gente teve com ela, as primeiras aulas que ela participou, e ela que veio da administração, era uma pessoa toda cética, toda, né, certinha, quadrada até, né? Certinha, ruim a palavra, mas... né? E aí, quando ela começou a entrar nesse mundo de contar história, ela falou, não sou mais administradora. Eu lembro que ela falou isso, agora eu sou artista. Ela pirou, né? Porque ainda a pessoa já é professora, já trabalha com criança, com arte, já tem um pouco disso, né? Ela não tinha nada disso, né? E aí eu lembro que quando ela terminou a pós, eu lembro que eu emprestei uma nota para ela de um trabalho que ela fez, que ela não tinha nota fiscal, precisava de nota fiscal, que ela fez um trabalho, e eu lembro que o valor da nota era superior ao valor de toda a pós-graduação. Ela falou assim, gente, só hoje eu paguei quase 2 pós. Falei, sabe, é legal, né? Por isso que ela falou assim, eu quero falar nesse webinário. Eu falei, tá bom, né? Pode falar, vai ser muito bem-vinda, né? Só que eu não sabia o que ela ia falar também, né? Ela queria, eu vou lá falar o que aconteceu comigo. Também, como a Lourdes veio ontem, ela queria falar hoje, a gente permitiu, assim. Obrigado a todos por ter dado a atenção e ela ter interrompido a fala da Suzana, mas isso serve muito para a gente, até para fortalecer a gente a continuar com esse projeto. A gente fala, vamos deixar para lá, a pandemia, o mundo acabando, e isso dá uma força, assim, né? Dá um gás. Como é legal ver que é potente, né? Nossa, me deu um gás aqui, viu? É porque é muito, né? A gente não consegue olhar para a gente mesmo, né? Dentro de tudo que a gente faz, mas quando um aluno fala e a gente vê esse processo. Gente, vamos voltar aqui comigo, então? Vamos lá, voltando aqui comigo, recapitulando, a gente vai olhar agora um pouquinho para o lobo e para o cabritinho, né? Então, eu queria falar primeiro uma coisa muito importante da gente falar sobre os contos de fada, é que todos eles trazem, todos os contos de fada trazem um conflito. Pode pensar, pensa aí na história que você quiser. Cinderela, Branca de Neve, os 3 porquinhos, pensa na história e você vai ver que todos os contos eles trazem um conflito, né?
E da onde nasce, né? Que conflito é esse? E eu vou dizer para vocês, esses conflitos são muitos, né? Eles nascem de muitas questões, mas o primeiro que eu costumo dizer que é talvez a nossa maior ruptura, né? Que é o nascimento mesmo. Lembra que eu falei que Jung diz que nascer dói mais do que morrer, e morrer já é, na verdade, para Jung, talvez a nossa maior missão, né? Nosso grande ato, o nosso grande finale, o nosso clímax, o lugar... Sabe quando um espetáculo chega no final, os aplausos, e os atores recebem e agradecem aquela multidão aplaudindo, e Jung compara a morte com esse grande finale, né? Nosso objetivo é morrer, na verdade, né? É lógico, eu estou falando isso do ponto de vista simbólico, tá? Ninguém aqui está a favor da morte, mas há na morte realmente um lugar, né, de muito crescimento, de muita evolução. Mas é óbvio que morrer sempre será no ser humano o seu aspecto de angústia, né? E a nossa primeira ruptura é o nascimento, como eu falei anteriormente, né? Nascer para esse bebezinho, para esse feto que está ali, né? Eu trago essa analogia do paraíso, porque eu gosto muito de trabalhar com símbolos, então eu gosto de trazer essas metáforas, essas analogias. Então, assim, se a gente pegar o paraíso bíblico, né? Então, há um lugar em que o ser humano estava lá, sem fome, sem frio, e estava gostosinho, né? Quentinho, estava em Deus, e de repente ele é expulso desse lugar, e quando ele é expulso, ele conhece a dor, ele conhece o sofrimento. E para o feto, para o bebê, é isso, né? Ele está lá quentinho, gostosinho, alimentado, protegido, e quando ele nasce, ele primeiro lida com essa angústia de não saber o que está acontecendo, estão me expulsando daqui, né? Então ele sofre, ele tem muito medo disso, e depois ele sente dor, porque o ar entra, quando o ar entra no pulmão, o bebê sente dor, dói, né? E muitos médicos ainda dão uma palmadinha, né? Também dói. Então, esse lugar onde ele não conhecia o sofrimento, ele não conhecia a dor física, e então nós todos nós, passamos por esse momento que nós chamamos da grande ruptura, e todos esses medos e todas essas sensações primeiras, elas vão ser levadas para o nosso inconsciente, e elas estão lá no nosso inconsciente. E é desse lugar que nascem os conflitos. É óbvio que esses conflitos, eles vão, em cada história, eles vão ter outros desdobramentos, né? Então, vai aparecer outros desdobramentos, por exemplo, em Cinderela, vocês vão ver, por exemplo, que o maior medo ali que é vivenciado é de ser preterida, né? Mamãe gosta mais das minhas irmãs do que de mim, né? Então a mamãe não me dá a atenção que eu mereço, tal. E que é um conflito muito grande, toda criança sofre isso. E na Joãozinho e Mariazinha, vocês vão ver ali o sentimento que eles têm de serem abandonados, né? Então, assim, nós fomos abandonados, fomos largados, né? Então, e toda criança tem esse medo, é um desespero para a criança esse lugar, por isso ela chora tanto quando ela vai para a escola, né? Então, há um lugar dentro dela de muita angústia com essas rupturas, mas todas elas nascem desse primeiro momento em que nós experimentamos a dor, o sofrimento, né? Que eu trago nessa analogia simbólica da expulsão do paraíso, né? Essa primeira ruptura do paraíso. Então, o Lobo e os Sete Cabritinhos vai trazer também essa dor, né? Que dor é essa? Esse lugar em que, na verdade, o que está duelando na história do lobo com os sete cabritinhos, né? Quais são os sentimentos que estão duelando? Porque a gente precisa também lembrar que os contos de fadas sempre trazem a dicotomia. Sempre, você vai sempre ver uma dicotomia entre o bem e o mal. E o que está duelando aí na história dos cabritinhos? A perda da inocência, né? A perda daquela inocência, da proteção, desse lugar em que eu estou protegido, cuidadinho, né? Que é muito o que a gente chama que é o arquétipo do útero, esse lugar
uterino, onde eu estou protegido, onde eu estou acolhido, e está junto com isso, está duelando, né? Existe a dicotomia com a confrontação com o mal, né? Que é exatamente o perigo, o abandono, o perigoso. Então, a gente está aqui no conto dos 7 cabritinhos, lidando com a perda da inocência, com o perigo, o abismo, né? Então, a gente já vê aí que tem essas duas coisas acontecendo, né? A dualidade, o feroz, o selvagem, versus a inocência e a ingenuidade. Né? E fica claro isso, né? Todos vocês conseguiram ver. Então, você tem o lobo, feroz, selvagem, e atacando quem? Os cabritinhos, que são ingênuos e inocentes. Então, a gente já fica claro aí essa dualidade. E nós passamos por isso, nós humanos vivemos isso? Lógico que nós vivemos isso. E a criança vive isso? Lógico que a criança vive isso, né? Porque a gente sabe, como eu falei para vocês, né? Desse lugar do paraíso, desse lugar uterino, né? Que a criança cria o tempo todo na relação com a mãe. Né? Então, eu digo que essa relação da criança com a mãe é uma relação amalgada, né? E que a todo momento tem um elemento para tirar a criança dessa relação. A todo momento tem um elemento para tirar. Então, o primeiro a tirar a criança da mãe é o pai. Né? O pai é um elemento estranho, né, que a criança nasce, a relação dela é com a mãe, ela estava dentro do útero da mãe, ela estava dentro da mãe, a mãe era a unidade, ela e a mãe era um. Então, ela sai, ela vai para a teta da mãe, a teta da mãe, ela é um, a criança não sabe nem que é 2, ela nem sabe que ela e a mãe são separados. Essa é mais uma das rupturas que ela vai ter lá na frente, quando ela descobrir que a mãe e ela são diferentes, são 2, que ela não sabe que são 2. E aí o pai, qual é a função do pai? É tirar ou do pai ou de quem estiver nessa função, que às vezes a mãe é mãe solo, mas sempre tem alguém que vai tirar esse bebê da mãe, vai fazer esse ser sair desse lugar, e sempre vai ser dolorido. Né? Depois disso, a criança vai para a escola. As escolas, muitas delas ainda bebês, algumas respeitando um pouco mais a idade da primeira infância, vão aos 3, 4 anos, mas muitas vão para as creches, ainda com 6, 7 meses, então há um abandono, um sentimento muito forte. Então, esse lugar que a criança vive é um lugar entre esse lugar de conforto, esse lugar de acolhimento, onde eu estou com a mamãe, que vocês percebem que o cabritinho tem, naquele primeiro momento, a mamãe está ali, eles estão em casa e eles têm a mamãe, e é gostosinho, mamãe nos protege, versus esse lugar em que eu estou sem a mamãe. Cadê a mamãe? Cadê a minha proteção? E eu estou desprotegido. E quando eu estou sem a mamãe, eu estou completamente vulnerável. E é assim que a criança se sente. E é assim que ela sente quando ela vai para a escola, é assim quando ela sente quando ela vai para a casa dos avós, quando ela vai para a casa dos tios. É assim que ela sente quando a mamãe sai para trabalhar e ela fica em casa com a babá ou com a pessoa, com a vovó que cuida dela. Ela sente toda essa vulnerabilidade. Eu estou desprotegido, porque aquele lugar amalgado que ela está com a mãe, aquilo foi dissolvido, mas precisa ser dissolvido, ou não? Né? Como é que o ser vai crescer ali? Nem a mãe cresce, nem a mãe se desenvolve como ser humano, porque ela está ali também, e a mãe também está ali presa naquele sentimento com o filho, nem a mãe e nem a criança se desenvolve. Então, o desenvolvimento, a evolução do ser depende que essa estrutura se dissolva e que essa criança tenha que lidar com essa dor, com essa angústia de não ter essa proteção o tempo todo, né? Então, o que representa o lobo?
nessa história e nas outras. Eu falo, eu gosto, eu sempre até então trabalhava com as histórias de bruxas, né? Então, quando eu falava, gente, quem é a bruxa? Eu sempre falava, né? Quem é a bruxa? Quem é a bruxa? E aí eu vou falar aqui, né? A bruxa é a mãe, né? É o arquétipo da mãe má, da mãe, não é da mãe má, é o arquétipo da mãe, porque assim, a fada também é o arquétipo da mãe. A fada é a mãe, mas a bruxa também é a mãe. A feiticeira é a mãe, mas a madrasta também é a mãe. Porque a identificação da criança com a mãe boa, o tempo todo com a mãe boa, é um sério risco, é muito perigoso para a individuação dessa criança. Né? Então, assim, a criança vai ter muitos momentos em que a criança vai sentir raiva da mãe, que essa mãe vai dizer não para ela, vai dizer não, não pode fazer tal coisa, e ela vai sentir uma raiva danada da mãe. Se essa mãe é uma mãe santa, se essa mãe é uma mãe perfeita, imagina a culpa que essa criança tem de sentir raiva dessa mãe. Então, essa mãe não pode ser tão perfeita. Por isso que nas histórias as crianças conseguem ter catarses, conseguem sentir raiva do arquétipo que representa a mãe, da bruxa ou do lobo, e saber, acabei já dizendo quem é o lobo, né? E saber que está tudo bem, que aquele aspecto é importante que ela sinta raiva, naquele aspecto é importante que ela se sinta realmente não protegida e vulnerável, e ela tenha onde descarregar esses sentimentos, até para não descarregar a sua psique, não descarregar realmente na mãe. Mas são aspectos muito importantes. Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler o que Jung fala sobre esse arquétipo da grande mãe. Então, prestem atenção, porque a grande mãe está presente em todos os contos de fada. Os contos têm vários arquétipos, mas 3 são fortíssimos e todos os contos têm esses arquétipos, né? A grande mãe, o velho sábio e o herói. Então, vocês sempre vão ver esses arquétipos em todos os contos de fada. Então, quem é a grande mãe? Né? Então, você vai ver as fadas, as feiticeiras, as madrastas, as bruxas, elas são esses aspectos da grande mãe. Vocês vão ver agora o lobo, né? Os ogros, os gigantes, aspectos da grande mãe. Então, e as mães, né? E as mães. Agora, por que as mães não seguem na história? Prestem atenção nisso, porque é muito importante. Todos os contos de fada, as mães saem logo no começo, né? Porque a mãe morre ou a mãe deixa de ser a protagonista. Por exemplo, em Rapunzel, a bruxa entra, rouba a criança, a mãe sai lá no começo da história, a mãe deixa de ser protagonista. Cinderela, a mãe morre, Branca de Neve, a mãe morre, Bela Adormecida, os pais também ficam lá, mas não são protagonistas. Então, a gente percebe que tem um lugar da mãe, nos contos, que é muito preservado, que é essa grande mãe, esse aspecto luminoso, esse aspecto perfeito, bondoso, esse aspecto é extremamente preservado. E o aspecto que a gente poderia chamar da sombra, o aspecto sombrio, o aspecto, vamos dizer, distorcido desta mãe que aparece nas bruxas, que aparece nos lobos, que aparece nas madrastas, esses aspectos é que precisam ser vencidos, precisam ser ultrapassados, precisam ser, como se diz, não é duelado, é deflagrado, esses aspectos precisam ser deflagrados. E aí, com isso, você conseguir lidar com esses aspectos dentro da sua própria psique, né? Que é aquilo que eu falei. Como é que a criança, lógico que a criança sente o abandono de ter sido colocada na escola, e ela chora, e ela sente a falta, ela sente que a mãe abandonou ela, e como que ela vai sentir raiva do ser que ela mais ama, né? E quanto mais perfeito é esse ser,
mais culpa ela tem de sentir raiva dessa mãe que a colocou lá na escola, e ela está lá chorando, sentindo dor. Então, o próprio Bert Helling tem uma fala nele que eu amo, ele diz que os nossos pais não podem ser perfeitos, porque se eles fossem perfeitos, isso impediria a nossa evolução. Só existe evolução do ser exatamente porque existe a imperfeição. Então, os contos precisa ter o arquétipo que vai dar continuidade para a imperfeição, porque senão a imperfeição, o conto morre. O conto morreria, por isso que ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque os aspectos luminosos são mantidos, as mães somem no começo da história, e continua os aspectos sombrios, aspectos que não são tão luminosos, mas que precisam ser enfrentados, que precisam ser vistos, né? Porque é só assim que a criança consegue ter a catarse, só assim ela consegue realmente lidar com aquela angústia de ter sido abandonada, porque para a criança ir para a escola, para o pai, para a mãe, a criança foi só para a escola. Para a criança, ela foi abandonada. E aquele abandono gera dor, e aquela dor gera raiva, e gera sentimentos que ela precisa ter onde descarregar. Se ela não descarregar na história do Joãozinho e da Mariazinha, na história dos Três Porquinhos, na história onde ela possa sentir raiva do aspecto da mãe, que é o aspecto que depois eu vou ler para vocês o que significa a grande mãe, se ela não sentir raiva desse aspecto da mãe na história, ela não vai poder sentir isso em relação à mãe, porque isso lhe traz um sentimento muito grande de culpa. E normalmente ela sente, só que vai gerar um círculo enorme, vicioso, um círculo de dor, e ela vai acabar gerando uma punição para ela mesma, aí ela fica doente, normalmente a criança adoece, e são exatamente situações psíquicas em que não puderam ser descarregadas, ela não descarregou aquela raiva numa história, por exemplo, onde ela podia sentir raiva do lobo. E aí aquela raiva sai no lobo, e ela, então, consegue lidar com esse aspecto desse sentimento de abandono que ela está tendo que carregar. Então, vejam aqui o que Jung fala, e eu queria deixar claro para vocês, isso é uma visão junguiana, uma visão da psicologia analítica, e nós temos muitas outras visões em muitas outras áreas, tá? Não é a única. Então, vocês podem ver, por exemplo, em outros terapeutas, seguindo outras linhas, visões um pouco diferentes, isso não quer dizer que são erradas, ok? Não há erro, aqui não há erro. Eu tenho uma preferência, meus estudos caminharam primeiro pela psicanálise, porque o meu primeiro livro foi do Bruno Bettenheim. Depois eu caminhei para a psicologia analítica, que é de Marie von Franz, onde eu estudei bastante, e hoje, inclusive, eu estou indo para as constelações familiares, um olhar sistêmico, que também é mais junguiano, dentro das constelações familiares. Então, olha o que Jung fala, eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu sei que meu tempo está acabando, então vamos aqui comigo. A grande mãe. Seus atributos são maternal, simplesmente a mágica autoridade do feminino, a sabedoria e a elevação espiritual além da razão, o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, de fertilidade e alimento, o lugar da transformação mágica, do renascimento, o instinto e o impulso favorável, o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, o sedutor, o venenoso, o apavorante e o fatal. Isso está no livro de Jung, O Homem e Seus Símbolos. Então, gente, vejam isso, vejam isso. Vejam o que é a grande mãe. Então, a grande mãe tem todo esse aspecto de luz, luminoso, mas ela também tem um aspecto que está nas bruxas, que está nos lobos, que está nos ogros, e que a criança, em algum momento, precisa colocar tudo aquilo que ela está sentindo, todo aquele sentimento dela de insegurança, de abandono, de que fui deixada, de que fui preterida, de que não sou amada, de que todos esses sentimentos ela precisa depositar, e ela precisa
colocar isso precisa escoar dela. Precisa escoar, porque ela não pode ficar segurando esse sentimento, porque se ela segura isso, a gente já sabe, vocês já sabem, isso vai para o seu inconsciente, para debaixo de um tapetinho, e quando a gente cresce, qualquer gatilhozinho que a vida nos dê, a gente traz aquela dor da criança, né? Então, por exemplo, a criança que não conseguiu sentir raiva da madrasta, não conseguiu sentir raiva das irmãs que ocupavam o lugar dela, que eram amadas pela mamãe em Cinderela e ela não, ela sempre era preterida. A criança que não pôde sentir raiva dessa situação, que continuou se sentindo preterida e ficou com o sentimento de preterida bem escondidinho embaixo do tapete do inconsciente, quando ela vai trabalhar e o chefe fala com outra funcionária e não fala com ela, pumba! O chefe não gosta de mim. E o marido resolve jogar bola com os amigos e deixa ela em casa, pá, gatilho, pumba! Meu marido não gosta de mim. Eu sou largada, eu sou preterida, ninguém gosta de mim. No meu trabalho, ninguém gosta de mim. Em casa, ninguém gosta de mim. Meus filhos não gostam de mim. Se ela tivesse tido uma Cinderela, tudo isso teria escoado dela. Porque ela teria sentido raiva na hora certa, no lugar certo, e teria escoado tudo isso quando o mal é vencido e o bem triunfa. E aí ela tem a certeza, então, de que aquilo foi. E aqueles elementos que estão lá no seu inconsciente escorrem, gente, escorrem pela nossa alma, e a criança, então, consegue lidar com essa sensação de preterida. É óbvio que ela não vai ouvir uma vez uma história de Cinderela e ela vai nunca mais se sentir preterida. Isso não existe, mas ela vai ter mecanismos psíquicos. Todas as vezes que ela se sentir preterida, ela vai ter mecanismos para escoar. Por quê? Porque a psique dela aprendeu a fazer isso, aprendeu a lidar com isso. E ela vai conseguir escoar esses sentimentos. E quanto mais ela escutar histórias, mais ela vai ter esses dispositivos psíquicos para se autocurar. Então, essa é importante. Então, vamos voltar aqui na história do lobo e dos cabritinhos, quando a gente está falando aqui, então, que esse feroz, esse selvagem versus essa inocência, essa ingenuidade, e aí a gente tem... Isso aqui dá pano para manga, se eu fosse olhar do ponto de vista sistêmico, porque a gente sempre fala dessa consciência do inocente, mas eu não vou falar, porque senão nosso tempo vai, eu estou com muito pouco tempo com vocês. O que eu queria, então, trazer rapidamente para esses 5 minutos finais é que o que nesse história dos cabritinhos, o que as crianças gostam tanto, é que o que parece fraco, na verdade, é forte, e o que é forte, na verdade, é fraco. E isso é muito importante, porque isso para a criança, isso é um bálsamo. Por quê? Porque ela é a fraca. Ela é a fraca. A criança sabe que no mundo dos adultos, no mundo onde ao redor dela só tem adultos, ela sabe, ou irmãos mais velhos, ela sabe que ela é o fraco, ela é a parte fraca. Então, ela se identifica com esses cabritinhos frágeis, mas, no fundo, os cabritinhos, com toda aquela fragilidade, é que conseguem ser fortes, e aquele lobo que era tão fortão, na verdade, ele era frágil, e isso traz uma força, uma catarse violenta para as crianças. E aproveitando esse sentimento que eu sei que as crianças têm, eu consigo trabalhar com as crianças. Eu vou contar para vocês uma experiência que a gente teve com as crianças lá na Petrobras, um trabalho que a gente fazia com crianças, chamado Programa de Criança. O Ulisses estava comigo nesse projeto, e nós tínhamos lá crianças de dificuldade de aprendizagem e de risco social. Eram crianças de comunidades muito carentes, de crianças que sofriam muitos maus tratos, de pais que abandonavam, traficantes, pais presos, mães presas, e crianças de muito risco social, muito risco. Então, a Petrobras nos contratou e a gente desenvolveu um projeto lá com essas crianças. Eram 80 crianças. E eu me lembro, né, que eles eram muito violentos e socavam um no outro, e quando eles batiam um no outro, eles batiam dizendo assim, vamos apagar, era para matar. Era uma coisa, eram crianças de 8 anos, 9 anos, mas a briga deles era assim, quando eles começavam a brigar e se espancar,
era vamos apagar ele, né? Vamos matar ele, era uma coisa bem violenta, eles eram muito violentos. E eu me lembro uma vez que eu separei uma briga dessa, era o Vitor, não sei se o Ju vai lembrar do Vitor, hoje deve ser um homem já, e eu me lembro exatamente que eu trouxe esse símbolo, onde o forte é fraco e o fraco é forte. E eu me lembro que eu trouxe exatamente pelos estudos, né, dos contos de fada, e eu falei, eu queria que ele entendesse que ele foi violento, e ele foi violento com uma criança que é dócil, uma criança que era o Pedro, que era uma criança dócil, uma criança mansa, e ele foi muito violento com essa criança, e eu falei para ele que ele precisava pedir desculpa, e ele falou que ele não ia pedir desculpa de jeito nenhum, que quem pedia desculpa era um fraco. E eu trouxe exatamente essa simbologia da história, e eu falei para ele assim, tem muito mais coragem em você assumir que errou e pedir desculpas do que socar alguém. Socar alguém é fácil. Você não precisa nada. Pensa, o que você precisa para socar alguém? Só ter raiva dessa pessoa, você vai lá e soca. Olha, é um impulso muito natural. É um impulso natural. Você vai lá, soca uma pessoa. Você soca alguém. Você precisou fazer algum esforço? Houve esforço? Nenhum, só um esforço físico, né? Um esforço muscular. Agora, quando você reconhece que você agiu errado, você pensa que que aquela pessoa não merecia que você batesse nela, e você chega e pede desculpa, você tem que ter tanta coragem, que só uma pessoa, um grande herói, uma pessoa muito forte, conseguiria vencer, porque aí sim você teve que fazer uma força, e era uma força no músculo, não é uma força no braço, é uma força lá dentro de você, é uma força que mora dentro da gente, porque é uma força realmente, porque não é uma coisa fácil de fazer. Bater é fácil, pedir desculpa é difícil, e tudo que é difícil é que faz de um ser um herói. Ou você acha que o herói só é herói porque fez coisas fáceis? E a gente estava trabalhando com eles nessa época, os contos de fada. O herói só é herói porque ele faz coisas difíceis. E aí esse menino compreendeu de uma forma mágica, fantástica. Ele compreendeu que ele seria forte se ele pedisse desculpas. E ele, então, foi lá e pediu desculpas para o menino que ele socou. E aquilo lá, para mim, foi assim, a maior prova de que a gente realmente pode trabalhar com os contos, a gente pode trazer esses conceitos e a gente pode fazer com que as crianças compreendam. E o Lobo e os Sete Cabritinhos mostra isso, que o forte, na verdade, é fraco, e que o fraco, na verdade, é forte. Então, por hoje, gente, que o nosso tempo já acabou, eu queria muito que vocês falassem também, contassem um pouquinho de vocês, e a gente queria falar um pouquinho da Univida. Por hoje, a gente encerra falando por aqui, e eu estou aqui todo ouvidos para ouvir as perguntas que vocês têm e também para trazer esclarecimentos sobre a pós-graduação que nós temos na Univida, nesse curso na arte de contar história, uma arte que humaniza. Show de Palavra bola. para vocês. Su, deixa eu falar só uma coisa aqui, ó. Quando você estava falando, eu cacei aqui na minha estantinha aqui o livro. Esse livro aqui é resultado desse projeto que a Suzana falou, que a gente trabalhou com a Petrobras, só que a Suzana não contou das coisas engraçadas, porque tipo, o projeto foi um projeto financiado pela Petrobras e as pessoas não acreditavam que essa linguagem, que esse estilo de trabalho, trabalhar com as crianças a partir da arte, a tratar da violência, tratar dessas questões de crianças que eram os encapetados, né? As crianças que as escolas selecionavam como os perdidos, né? Esses aqui não tem mais jeito. Era esse o público que a gente trabalhava nesse projeto. Aí o contratante, que era a Petrobras, falava assim, vocês têm certeza que vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês não estão dando bronca em ninguém. Vocês não têm polícia de castigo? Não era isso? A pessoa falou, calma. Tanto que o projeto virou uma cartilha, né? Tem uma cartilha de como é feito. Então, você começa a falar desse projeto, eu me emociono, porque foi muito forte, né? E compreender que a narrativa, o conto de fada, a história, ela trata de coisas tão profundas que a gente que trabalha com isso não sabe ainda, né? A gente não tem... A Suzana, que é tão especialista nisso, fala com isso, mas eu vejo que cada ano que passa,
ela aprende uma coisa, fala, gente, olha isso, né? Tanto que vai estudar outras linguagens, agora está na constelação familiar. Até tem uma pessoa aqui que eu queria chamar para falar aqui, que eu vi que ela está aqui, eu acho que ainda está, que é a Ana Carol, que foi também aluna da pós, fez curso de contação de histórias, e ela agora também migrou para estudar essa outra linguagem, que é a constelação familiar. E, no fundo, a gente vai vendo que essas coisas se casam, né? Se entrelaçam. Assim. Fica mais fácil de compreender uma coisa quando você tem o entendimento dos contos, né? O entendimento da história. Fala, nossa, então isso é isso. Então isso é do parto, isso é disso. Aí as coisas ficam mais claras. Aí, quando você conta isso para a criança, você cura um tema tão pesado que o pessoal fala, não, isso aí não tem mais jeito, só Fundação Casa. Então, eu queria, antes de pedir para as pessoas, não sei, nosso tempo está acabando, mas eu queria que a Ana Carol, ela está aí. Ela está aqui, não sei... ela já está aqui. Tá. Eu queria que ela falasse alguma coisa dessa experiência dela, de tanta mudança que teve na vida dela também, a partir das histórias, né? Olha, eu vou tentar ser rapidinha, porque se eu for falar tudo o que aconteceu, é 1 hora. Nossa, eu vi a Ana falando, eu pensei a mesma coisa que você, Ulisses. Quando ela chegou na Univida, ela era totalmente assim séria, né? Nos padrões, trabalhava em empresa, como ela se transformou e como a gente se transforma, né? Eu tinha muito problema em falar em público, né? Em falar. A Su lembra, Ulisses também. E é impressionante como transforma a vida da gente esse curso. Não dá mesmo para escrever, não dá para falar. A Ana falou muito sobre isso, e eu vou, para não ficar aqui repetindo e demorando muito, o caminho que acabou se abrindo para mim, eu entrei para fazer o curso, né? Porque eu fui ser bibliotecária escolar. Aí eu vi como as crianças tinham essa necessidade, né, da história, dos contos de fadas. Eu vi o curso da Univida numa propaganda da Íris Homeopatia, e aí eu vi todo mundo fantasiado e fazendo uma maior festa lá de contação de histórias. Achei aquilo muito louco. Falei, é aí mesmo que eu vou aprender a contar histórias. E daí aprender a contar histórias é um adendo só do que acontece ali. Nossa, cada encontro é maravilhoso, é um mergulho no autoconhecimento mesmo. E para mim acabou se abrindo tanta coisa. Hoje eu também estou trabalhando com terapia sistêmica, né, da constelação familiar. E o que eu mais uso, principalmente quando eu vou trabalhar com as crianças, é o meu curso aí de contação de histórias, porque tem a visão sistêmica, né, dos contos de fadas. Inclusive, a dos 7 Carneirinhos é uma história extremamente sistêmica, né? O Bert Hellinger fala muito do caçula que quer salvar a família, né? E, na verdade, ele é o que vem por último, né? Tá todo mundo antes dele, todo mundo é mais forte que ele, né? Dentro do sistema familiar. E ele sempre acaba se colocando a serviço ali do sistema para querer salvar a família e acaba ocasionando maiores emaranhadas. E daí, quando a gente vai trabalhar com as constelações, a gente vê como isso é real, né? E um caminho para trabalhar com as crianças é a contação de histórias e tudo que eu aprendi aí com a Su, com o Ulisses, que continuou muito além do curso, que a gente se encontra muito. Inclusive, eles foram várias vezes lá na biblioteca onde eu trabalhava. O Ulisses dava uns shows ali, que eu fiquei conhecida na rede por causa dele. A Su deu uma palestra maravilhosa para os professores, né? Você levou o conto da Rapunzel. Nossa, sensacional, sim.
e me abriu para esse caminho do tarô terapêutico, dessa parte terapêutica, de trabalhar as histórias, né, através da biblioterapia, e foi o caminho assim que acabou se abrindo para mim, que na época eu nem imaginava, né, Su? E depois foi caminhando. E eu queria dizer que até hoje eu sinto muita falta daqueles encontros, muita falta, que aconteciam uma vez por mês, era assim, um final de semana mágico, nunca mais eu tive aquilo em lugar nenhum. E estou querendo ir visitar aí a turma 4. Acho que toda vez que tiver, eu vou inventar de fazer uma visita para vocês. Só para participar daquilo. Nossa, que momento, que aprendizado. Assim. É um mergulho mesmo nos contos de fadas, é um mergulho mesmo no autoconhecimento. É muito mágico. E eu quero agradecer, aproveitar para agradecer também, que hoje, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo as lives, quando eu estou contando histórias também, eu gosto de trabalhar muito a sensibilidade, né, das crianças através das histórias. Eu lembro muito de vocês, né? Porque eu cheguei assim muito crua no curso, muito crua e assustada, porque eu sempre tinha trabalhado com biblioteca universitária. E aí, de repente, fui parar no universo da biblioteca escolar, completamente diferente, né? E como as crianças precisam, né, das histórias, os professores precisam. Quando eu cheguei lá na biblioteca também, eu lembro que os professores trabalhavam muito os contos de fadas da Disney. E eu sentia essa mesma angústia que você relatava, Su, da sua filha, né, em relação à Branca de Neve. Quando eu comecei a trabalhar com eles, né, que eu fui conhecendo com vocês aí, os contos de Grimm, meu Deus, teve uma revolução, uma mudança, assim. E as crianças passaram a se apaixonar pela biblioteca, a querer ir pela biblioteca, as professoras também. Ana, como é isso? Como que você trabalha essas histórias? Até que a Su foi lá, deu uma palestra maravilhosa para todo mundo. Enfim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu já fiz 4 pós. Essa, com certeza, foi a melhor de todas e a que eu mais uso na minha vida, no meu trabalho. Tanto como bibliotecária, contadora de histórias, professora, como terapeuta sistêmica também, né? Que se casam, né, Su? Se casam muito. Casam. Oi, querido. Gratidão. O Bert Hellinger, a constelação é contar a história da nossa vida, né? É bem isso mesmo. Nossa e você lenda começa, pessoal. né, com isso. Nossa lenda pessoal. Obrigada, Su, Ulisses. Quero estar com vocês em breve. Vou fazer várias visitas aí para a turma 4. Você é nossa. E é bem o que a Ana falou também. Uma vez univida, para sempre univida. Você nunca mais sai. E as amizades que a gente faz também, nossa, até hoje, nunca mais acaba. Obrigada, viu? Eu precisava falar também. Obrigada pelo espaço, Ulisses. Imagina. Obrigado sempre. Obrigado aí pela fala. Você está mais bonita, Débora. Obrigada. É engraçado isso, né? Obrigada. Como o tempo passa, as pessoas, tem gente que envelhece e tem gente que não, né? Tem gente que consegue ficar mais bonita, né? Eu acho que esse cuidar da história de vida também traz um pouco esse rejuvenescer, né? O entendimento da ancestralidade, de onde eu vim, qual é o meu espaço no mundo, isso me deixa mais belo, né? Isso eu percebo que dá para ver, vejo você, vejo a Ana, a Maria Cândida que falou ontem, a Ana Reis, que a gente vê como a pessoa tem um brilho maior, né? Isso é legal compreender a própria narrativa,
quando a gente começa a contar histórias, a gente começa a narrar a própria história. Como você está até na constelação, a gente começa a buscar a história de onde eu vim. A Suzana, essa história da Suzana, que ela contou da estrelinha, de um tempo para cá que ela compreendeu o quanto essa história é importante para ela, né? Então, tipo, parece uma história infantil, uma história simples, no entanto, o quanto ela é profundo para Suzana ouvir. E isso traz para ela uma cura, uma reflexão, uma autoleitura que torna ela um ser humano melhor, né? Então, a narrativa tem uma potência muito forte na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que fazer isso com cuidado, com sabedoria, né? Não dá para ser qualquer coisa, qualquer historinha, como diz a Maria Cleide. Gratidão, viu, Ana? Você arrasou. Eu que agradeço. Vamos saber se tem algumas perguntas aí para nós. Que horas são? Olha, já passamos, chegamos no final da hora, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, só para as pessoas que estão saindo, deixa eu só dar um informe para as pessoas que estão saindo e quiserem saber a respeito da pós, e a gente não esclareceu detalhes aqui, quem não está no grupo, naquele grupo do WhatsApp, ou se não tiver, entra, se tiver, a gente passa detalhes lá também, porque esse momento que a gente está passando ontem e hoje também ia ser um estímulo para a gente, como é que a gente ia caminhar com o curso de pós-graduação. E dependendo também do que vocês sentiram, isso também vai... que a gente percebe que não dá para fazer isso em 1 hora, 2, né? A gente vê que é muito mais profundo do que parece, precisa de um tempo maior. E esse curso de pós-graduação é um curso mais intenso mesmo, vai falar sobre diversas linguagens, a Suzana aprofunda mesmo, tem um dia que vai falar só do vilão, esse dia do vilão é um dia que a gente fica arrasado, porque a gente compreende umas coisas internas da gente, a gente vai embora, acaba o curso e não quer nem conversar com ninguém nesse dia, né? Nossa, como é tenso, né? Como é adulto, né? Os contos. Como é do ser humano antigo, né? Não é uma coisa de agora. Assim. Então, cada módulo fala de um aspecto da narrativa e aprofunda nele, como a gente vai fazer online, então a gente vai ter lição de casa, vai ter treinamento, e muito encanto, né? Muito riso, muito choro. Então, a gente passa detalhes se alguém está vendo que aqui a gente precisa sair, por causa da nossa hora, então fique à vontade para sair. Só tem uma vantagem, que essas pessoas que estão aqui agora, que a gente tinha combinado, que teriam um desconto especial. Então, é importante que, mesmo quem está saindo depois fale, eu estava lá para a gente ter para a gente formalizar esse desconto, que é um desconto que estava de 349 por 198. É isso? Parece que estou falando muito, é muito desconto, eu acho. Estou achando que está errado. Então, essa é uma proposta, que é um curso que ele durava... Para quem se inscrever entre hoje e amanhã, vai receber... Tem que se inscrever entre hoje e amanhã para fazer esse curso da pós, que vai acontecer, a gente deve começar no final do mês ou no próximo mês. Aí a gente organiza esses detalhes para poder passar para vocês, vamos passar por e-mail, talvez. Então, entre hoje e amanhã, quem se inscrever, as mensalidades são 198. Nossa, estou achando que está errado. De 347, eu sei que era 347, para 198. Então, não é para espalhar para todo mundo, mas é um desconto para agora, assim, né? Não, pode espalhar. Se trouxer amigos, ganha até mais desconto. Pode trazer. Suzana não é boa nisso. Tragam amigos, tragam pessoas para fazer essa pós, sim. E a gente pensa assim. E uma outra novidade é que a pós vai ser em 12 meses. Né? Então, a gente fechou que ela não é mais a gente conseguiu organizar ela para fazer em 12 meses. Até acho que a Camila está aqui, que ela queria saber. Você me perguntaram, algumas pessoas tinham me perguntado. Então, a gente vai fazer a pós em 12 meses. E ela vai ser, para quem se inscrever até amanhã, entre hoje e amanhã, 198 a mensalidade. Que ela estava dando, eu marquei aqui, eu sei que estava dando 12 parcelas de 347, ia dar 460, 12 parcelas de 99 dá 2.300 e pouco. Então, tipo, caiu pela metade, assim. Mais da metade. Não sei, acho que você está falando depois, vou conversar com você. Aqui, pode falar, Ulisses? Pode falar, aqui é desconto para estudantes. Estudantes pagam meia.